Bom dia, vamos começar dando início com as aulas de inglês dessa semana. Hoje nós faremos uma revisão. Eu vou repostar, eu vou colocar novamente esses 2 vídeos que vocês já assistiram no semestre passado, só para revisarmos o conteúdo. Nós não temos atividade hoje, as atividades vão ficar para a próxima semana, então hoje vocês vão apenas assistir as explicações deste conteúdo, desses dois vídeos que serão postados, ok? Só para uma forma de revisar. Muito obrigada e tenham um bom rendimento. Então, o título que aparece aí, passive voice. Questão número 1. Sheila is drinking a cup of tea. Então, Sheila está tomando um copo de chá. Isso é voz ativa. Como é que eu transformo essa frase em voz passiva? A voz passiva ficaria assim: um copo de chá está sendo tomado por Sheila. Qual é a estrutura básica para eu poder transformar essa frase em voz passiva? Primeira coisa, você vai pegar o objeto da frase. Quem é o objeto da frase? É aquele que vem sempre depois do verbo. Professora, como eu vou saber quem é o verbo da frase? Vocês já conhecem os verbos em inglês, a maioria deles é bem fácil reconhecer na frase. Para aqueles que ainda não sabem, basta olhar a frase e ver a palavrinha que tem a terminação ing. A palavrinha que está com a terminação ing é o verbo da frase. Então, drinking é o verbo. Quem é o objeto? O objeto é tudo aquilo que vem depois do verbo. A cup of tea. Então, esse objeto ele vai lá para o início da frase. Então, vamos lá. A cup of tea, um copo de chá, está sendo tomado por Sheila. Depois que eu pego o objeto da frase e coloco lá no início, qual é o próximo passo? Eu vou usar o verbo to be. Quem é o verbo to be? O verbo to be é is, are ou am. Aí você já sabe quando usa is, quando usa are e quando usa am. Aqui, o sujeito da frase, a cup of tea, está no singular, não está? Um copo de chá, um copo apenas. Então, eu vou usar o verbo to be, is. Então, is. Depois que você usou o verbo to be, em todas as frases que você for fazer na voz passiva, depois do verbo to be, você vai acrescentar o been. Olha só. Been. Significa sendo, está sendo. Depois você volta na frase principal, vai pegar o verbo principal. Quem é o verbo principal? É o verbo drink, que é tomar, e vai colocar ele no particípio passado. Verbos no particípio passado, vocês já sabem como se faz. Aqueles verbos que são regulares, eles fazem o particípio passado acrescentando ed no final dele. Os que não são verbos regulares, você tem aquela lista de verbos no final do livro, basta olhar lá no final do livro de inglês, se você achar o verbo lá, você vai copiar a forma do particípio passado que está logo ao lado dele. Então, drink. Qual é o particípio passado do verbo drink? Drunk. Então, ele é um verbo irregular, ou seja, não acrescenta ed para fazer o particípio passado. Is being drunk. E aí depois você vai copiar aqui, ó, o sujeito da frase vai lá para o finalzinho dela. Então, acompanhado da partícula by. By Sheila. Então, um copo de chá está sendo tomado por Sheila. Então, essa é a voz passiva da frase em questão.
Vamos lá, vamos conferir qual é a resposta. A cup of tea is being drunk by Sheila. Então, vamos para a questão número 2. Questão número 2. My father is washing the car. Primeira coisa, meu pai está lavando o carro. Eu tenho que escrever essa frase na voz passiva. O carro está sendo lavado pelo meu pai. Primeira coisa que você vai fazer é identificar o verbo. Eu disse para vocês que o verbo na frase, ele vem acompanhado do ing. Então, quem é o verbo aqui? Washing. Acompanhado do ing. Então, identifiquei o verbo. Como é que eu começo a minha frase na voz passiva? Eu vou pegar o objeto da frase e colocar lá no início. Quem é o objeto da frase? O objeto da frase é tudo aquilo que vem depois do verbo. Então, identifiquei o verbo. Vou pegar o que vem depois do verbo, the car, e colocar lá no início. The car. Depois disso, colocar do objeto da frase lá no início, eu vou usar o verbo to be. Quem é o verbo to be? Is, are ou am. De acordo com esse objeto aqui, the car, está no singular, não está? Então, o verbo to be a ser usado é o is. Depois do verbo to be, eu disse para vocês que a gente sempre vai usar o been. Então, been. Depois de escrever o been, você volta lá na frase principal, pega o verbo sem o ing, wash, é o verbo lavar, e coloca ele no particípio passado. O verbo wash é um verbo regular, ou seja, particípio passado se faz acrescentando ed. Então, washed, ed. E depois disso, eu vou pegar o sujeito da frase, que é my father, e colocar lá no finalzinho acompanhado da partícula by. By my father. Vale lembrar que voz passiva é um conteúdo um pouquinho mais difícil, né? Então, assim, uma dica é, além dos vídeos explicativos, do vídeo que vocês viram, façam buscas na internet, pesquisas em sites que explicam, que tem exercícios com respostas, para vocês lerem mais sobre o assunto, ok? Então, vamos lá. Vamos à resposta. The car is being washed by my father. Questão número 3. The teachers are writing poems. Então, os professores estão escrevendo poemas. Como é que ficaria a voz passiva em português? Poemas estão sendo escritos pelos professores. Primeira coisa, temos uma voz ativa em inglês. Quero passá-la para passiva. Qual é a primeira observação? A primeira coisa, eu tenho que procurar o verbo da frase. O que eu disse para vocês? O verbo da frase é aquele que tem a terminação ing. Então, quem é o verbo nessa frase? Writing. Ok. Conseguimos achar o verbo. Depois disso, a gente vai pegar o que vem depois do verbo e vai escrever lá no início da frase. Quem é que está vindo depois do verbo? A palavra poems, poemas. Então, vamos lá. Poems, certo? Depois que eu escrevi o objeto da frase lá no início, que é poems, eu vou usar quem? Verbo to be. Quem é verbo to be? Is, are ou am. De acordo com a palavrinha poems, está no plural, não está? Se está no plural, eu uso is ou are. Muito bem, are. Depois do verbo to be, o que a gente vai usar? A palavrinha been. Vamos usar isso em todas elas. Escrito a palavrinha been, você volta lá na frase principal e procura o verbo. Quem é o verbo? O verbo é write. É esse verbo aqui, write, o verbo escrever. Qual é o particípio passado do verbo write? Ele é um verbo irregular, ou seja,
precisamos ir lá na lista de verbos irregulares que tem no final do livro ou na internet, consultar a lista e ver qual é o particípio passado desse verbo, que ele muda a forma de escrever. O particípio passado de write é written. Ok? E por último, depois de escrito esse verbo no particípio passado, eu vou pegar a parte inicial da frase e escrever acompanhado da partícula by the teachers. Então, tá aí. Vamos conferir a resposta, lembrando que quanto mais você treina, melhor você memoriza, ok? Vamos lá, vamos à resposta. Poems are being written by teachers. She is watering flowers. Então, she is watering flowers. Ela está aguando as flores. Como ficaria essa frase na voz passiva? As flores estão sendo aguadas por ela. Então, primeira coisa, vamos procurar o verbo da frase. Quem é o verbo? É aquele que tem o finalzinho terminando com ing. Então, water, aguando. Depois de encontrado o verbo, eu sei que o que vem depois do verbo é o objeto. Então, eu vou escrever tudo aquilo que está lá depois do verbo, lá no início da frase. Flowers. Depois de escrito o objeto, eu vou usar o verbo to be. Is ou are. Então, de acordo com a palavra flowers, que está no plural, eu vou usar are. Depois do verbo to be, a partícula been, a palavrinha been. Então, flores estão sendo aguadas. Eu volto lá na frase, pego o verbo sem ing, que é o verbo water, ou seja, aguar, e escrevo ele no particípio passado. O verbo water é um verbo regular, ou seja, o particípio passado dele se faz acrescentando ed. Então, flores estão sendo aguadas por ela, by her. Ok? Então, essa é a resposta certa. Vamos lá, vamos conferir. Flowers are being watered by her. Questão número 5. Última questão, questão número 5. Farmer Joey is milking the cows. Primeira coisa, vamos procurar o verbo da frase. Quem é o verbo? É aquele que termina com ing. Então, milking. Esse verbo milk é leite. Milking é alimentando, dando leite. É nesse sentido, ok? Encontramos o verbo. A gente volta na frase e pega o objeto direto. Quem é o objeto direto? É tudo aquilo que vem depois do verbo. The cows. Então, the cows. As vacas. Agora, verbo to be. Is ou are? De acordo com a palavrinha cows, está no plural, não está? Então, are. Depois do verbo to be, a gente vai usar a palavrinha been, todas elas, né? Falei com vocês, depois do verbo to be, repete been, todas elas. Depois de escrever o been, voltamos à frase e vamos pegar o verbo, que é o verbo milk, e colocá-lo no particípio passado. O verbo milk no particípio passado, basta acrescentar ed, milked. Aí escrevemos o início da frase, que é o Farmer Joey, o sujeito da frase, vai lá para o finalzinho acompanhado da palavrinha by. The Farmer Joey. Muito bem, vamos conferir. The cows are being milked by Farmer Joey.
Então tá aí, pessoal, são 5 questões para vocês, só pra gente treinar um pouquinho. Mais uma dica: vá até a internet ou peguem livros de inglês, quem tiver em casa, e dê uma olhadinha no assunto, leiam sobre o assunto, leiam os conceitos, a estrutura, como se faz para transformar a voz ativa em voz passiva, porque voz passiva é um conteúdo que cai nas provas de vestibulares e é um conteúdo um pouquinho mais complicado, certo? Você precisa ter um nível mais avançado de inglês para poder conseguir fazer corretamente as frases na voz passiva. Mas nada que algumas horas de estudo não reverta a situação, ok? Muito obrigada e